Definitivamente, se tornar um programador é uma das melhores profissões da atualidade e todos sabem disso. E um dos passos mais importantes para você conseguir se tornar um programador é saber escolher a linguagem de programação correta para começar, porque se você escolher a errada, tem uma grande chance de você falhar, fracassar e desistir ao longo do caminho. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que é uma linguagem de programação, vou te explicar com um exemplo real. E além disso, eu vou te dizer qual é a melhor linguagem de programação para você que quer se tornar um programador, a linguagem de programação que você deve aprender primeiro, e eu também vou te dizer o motivo dela ser a melhor. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda, aqui eu trabalho como engenheiro de software e eu já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo com esse canal ele é muito simples, é ajudar você a aprender programação e a conseguir o seu primeiro emprego como programador, assim como eu já ajudei outras pessoas e hoje elas estão trabalhando na área, agora eu quero ajudar você. Antes de você aprender o que é linguagem de programação, é necessário que você saiba o conceito e entenda o que é lógica de programação primeiro. Inclusive, esse foi o tema do vídeo passado dessa série. Essa série é tudo que você precisa aprender antes de querer aprender a criar códigos. Então, no vídeo passado, a gente viu o que é lógica de programação e eu super recomendo que você assista ele. E se você não viu o vídeo, trava esse vídeo, abre o outro de lógica de programação. Inclusive, ele vai aparecer em algum lugar aqui, assiste e depois volta para aqui. E para você que já viu, pode continuar aqui. Então, vamos começar pelo mais simples. O que é linguagem de programação? A linguagem de programação é a forma que nós, programadores, utilizamos para nos comunicarmos com os computadores. Então, cada linguagem de programação possui um conjunto de palavras e símbolos que vão dar comandos para o computador. E eu falei cada linguagem de programação porque existe mais de uma. Porém, para ficar mais simples de você entender o que eu estou falando aqui, eu vou te mostrar um exemplo real agora, utilizando uma linguagem de programação que é muito popular, chamada JavaScript. Perfeito! Esse código que você está vendo aqui na tela foi um código que eu escrevi utilizando uma linguagem chamada JavaScript. E o objetivo é você não focar muito no código agora, mas você entender como uma linguagem de programação funciona. O objetivo desse programinha que eu criei é pedir 2 números para o usuário. Então o usuário vai informar 2 números e depois disso ele vai fazer a soma desses 2 números e mostrar uma mensagem para o usuário. Então primeiro eu vou rodar esse programa para você ver ele rodando e depois eu vou te explicar um pouco mais sobre essa linguagem de programação para você entender o que eu quero dizer quando eu falo que uma linguagem de programação é um conjunto de palavras e símbolos. Perfeito, o programa está rodando e olha só o que ele falou. O computador, o navegador, ele pediu para mim para digitar o primeiro valor e a gente está de fato se comunicando com o computador. Então veja que através desse código que eu escrevi, a gente conseguiu fazer o navegador pedir essa informação. Então vou colocar aqui 20, eu vou clicar em OK. Aí agora ele está pedindo digite o segundo número. Vou colocar aqui 50, vou clicar em OK. E aqui ele falou que o resultado da soma é 70, porque 50 mais 20 é 70. E isso é bem legal, porque de fato eu utilizei esses códigos, essas palavras, para falar para o computador, nesse caso o navegador, fazer algo para a gente. E agora eu vou te explicar um pouco melhor sobre o que eu fiz aqui. Essa parte daqui a gente vai deixar um pouco de lado agora, mas vamos focar nessa parte aqui. A primeira coisa que a gente está fazendo aqui na primeira linha é escrevendo essa palavra prompt. E quando a gente está trabalhando com JavaScript, sempre que a gente coloca essa palavra prompt, abre parênteses, coloca uma mensagem, o que esse comando vai falar para o computador fazer. Esse comando basicamente vai pedir uma informação do usuário. Inclusive a gente pode vir aqui. Vou vir aqui, vou digitar prompt, qualquer coisa. Então vamos ver o que esse comando vai fazer. Então esse comando, essa palavra prompt, ela é uma palavra que existe no JavaScript e que ela faz referência a um comando para o computador fazer. E nesse caso, prompt é para pedir uma informação para o usuário. Então olha só, eu coloquei prompt, abri parênteses, coloquei aspas duplas e coloquei a mensagem, que é a mensagem que a gente vai querer mostrar para o usuário. Então aqui ele mostrou, ó, essa caixinha que é o prompt e a mensagem que ele colocou aqui foi qualquer coisa. Então bora voltar para a explicação aqui do código. Então a primeira coisa que a gente está fazendo é pedindo para o usuário digitar o primeiro valor, utilizando esse comando chamado prompt. Aí ele pega esse valor e ele guarda esse valor aqui para a gente poder acessar ele de novo,
que não adiantaria nada a gente só pegar um valor e não conseguir saber que valor é esse. Aí aqui eu estou pedindo o segundo valor, que aparece primeiro uma caixinha, depois aparece outra, e depois aqui a gente tem outro comando que é bem legal do JavaScript, que o nome dele é alert, que ele mostra uma mensagem para o usuário. Então se eu vim aqui, ó, alert, abre parênteses, mostra uma mensagem para mim. Então olha só, ele pegou e deu uma caixinha de confirmação, um alerta, com um texto que eu coloquei aqui, que foi mostra uma mensagem para mim. Então, quando eu falei que linguagem de programação é um conjunto de palavras e símbolos que a gente consegue utilizar para mandar o computador fazer coisas, para passar comandos para o computador. Nesse caso, a palavra que eu utilizei foi essa palavra alert, que ela mostrou uma mensagem. Nesse outro caso, a palavra que eu utilizei foi a palavra prompt, que ela pediu informação do usuário. Então, quando a gente fala um conjunto de palavras e símbolos, são essas palavras. E sobre símbolos, o que é que a gente pode falar? O parênteses é um símbolo, esse sinal de mais para a gente fazer a soma é um símbolo. Então, cada linguagem de programação tem várias palavras e cada palavra dessa tem um comando específico. E outra coisa que é legal falar aqui é sobre lógica de programação. Por quê? Lá no vídeo de lógica a gente viu que lógica é uma sequência de passos racionais para chegar a determinada ação. Então, vamos supor nesse exemplo aqui desse meu programa que eu precisasse pegar dois números e somar esses números. Faria algum sentido eu dar a mensagem com o resultado antes mesmo de eu ter pegado os números? Vamos ver o que vai acontecer. Então ele pegou aqui, ó, deu que o resultado da soma é none, tipo que não é um número. Aí se eu clicar em OK, ele vai pedir o número 1, o primeiro número eu vou colocar 10, o segundo número eu vou colocar 20. E olha só, nada aconteceu, o nosso programa ficou totalmente louco, mostrou a mensagem antes de pegar os números. Então isso é lógica de programação, é tu saber a ordem que você vai escrever esses comandos para o computador, porque não faria sentido nenhum a gente pegar e mostrar o resultado da soma antes de ter pego os dois valores. Então isso é lógica. Então espero que você tenha entendido um pouco mais essa parte aqui de código, porque quando alguém fala, ah não, a linguagem de programação é um conjunto de palavras, pode ficar um pouco confuso, mas agora acho que te deu um pouco mais de luz e bora voltar para o conteúdo do vídeo. E você viu como foi simples entender o que eu estava querendo fazer com aquela linguagem, um comando que eu falava, por exemplo, o alert, lá no JavaScript, em inglês, alert é alerta, que é exatamente aquilo que a gente estava mostrando. Prompt, em inglês, é requisitar, é pedir, e lá quando a gente colocava prompt no JavaScript, ele estava pedindo, de fato, uma informação do usuário, porém, nem todas as linguagens de programação são tão simples, porque existe mais de um tipo, e aqui eu vou te falar os principais tipos. O principal tipo, e o mais comum, se chama linguagens de alto nível. Então não é o nome de uma linguagem específica, porém é uma categoria de linguagem de programação. E o que torna uma linguagem de alto nível? Linguagens de alto nível, elas são extremamente simples de entender e elas são muito semelhantes às linguagens que a gente tem no nosso próprio mundo, no nosso dia a dia. Então, se uma pessoa que tem um conhecimento em inglês pega e vê aqueles comandos que eu escrevi lá em JavaScript, ela vai conseguir entender o que aquele programa estava fazendo. Por quê? Porque é só ela traduzir aquela palavra em inglês que ela vai saber o que a gente estava fazendo. Então, todas as linguagens que são de fácil leitura, que você bate o olho, você sabe o que está querendo dizer, são consideradas linguagens de alto nível. E também existe linguagem de baixo nível. Já essas linguagens, elas não são de fácil entendimento para nós, seres humanos. E uma linguagem de baixo nível que a gente já aprendeu nesse curso aqui foi a linguagem de máquina, que é uma linguagem que ao invés de textinho, bonitinho, alert, ela é composta somente de 0 ou 1. Então, linguagem de alto nível, ela é mais próxima de nós, da nossa linguagem, e linguagem de baixo nível, ela é mais próxima da linguagem que o computador realmente consegue entender, e elas são de difícil entendimento para o ser humano, porém, todo mundo que quer ser programador, com certeza vai aprender uma linguagem de alto nível, como JavaScript. Então, como eu falei, as linguagens de alto nível, elas são as mais simples para você conseguir aprender, para um ser humano conseguir aprender, e elas são as linguagens que têm mais oportunidade de emprego no mercado, então é nela que você deve focar. E agora que eu toquei nesse assunto, eu vou te falar as 5 linguagens de programação de alto nível com mais oportunidades de emprego e mais populares do momento. A primeira linguagem que está liderando o ranking de todas as linguagens de alto nível é o JavaScript, que é aquela mesma linguagem de programação que eu acabei de mostrar para vocês.
Em segundo lugar da lista de linguagens mais populares e com mais oportunidade de emprego, vem o Python, que é outra linguagem de programação. Depois do Python, vem uma linguagem chamada Java, e muita gente, quando está aprendendo programação, acha que Java e JavaScript são a mesma coisa. Às vezes a pessoa, não, estou aprendendo Java e na verdade está estudando JavaScript. E pelo amor de Deus, nunca fale isso, porque se você tiver uma entrevista de emprego e você falar isso, com certeza você não vai conseguir a vaga, porque são duas coisas totalmente diferentes. Então já põe na sua cabeça agora que Java é uma coisa e JavaScript é outra. E se você está curtindo esse vídeo até agora, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e deixa aí nos comentários se você sabia que Java e JavaScript são duas coisas diferentes, ou se você é uma dessas pessoas que fica falando, não, tô aprendendo Java, mas na verdade estava aprendendo JavaScript, ou não, tô aprendendo JavaScript, mas na verdade estava aprendendo Java. Então, voltando para a lista, Java está em terceiro lugar, depois é outra linguagem de programação chamada C#, e em quinto lugar, uma linguagem de programação chamada PHP, que inclusive é uma linguagem que eu trabalhei por muito tempo. Então, recapitulando a lista, primeiro JavaScript, segundo Python, terceiro Java, quarto C# e quinto PHP. E qual é a principal diferença entre cada uma dessas linguagens de programação? Porque eu falei aqui 5, porém existe muito mais linguagens. Qual a principal diferença entre elas? A primeira grande diferença de uma linguagem para outra é a sintaxe. E o que seria a sintaxe de uma linguagem de programação? Sintaxe é a forma como a gente escreve, da mesma forma que em português a gente escreve de uma forma, em inglês a gente já escreve utilizando palavras totalmente diferentes, por mais que tenham o mesmo significado. Então vamos supor que em português eu quero escrever oi, tudo bem? Eu escrevo oi, tudo bem? Se eu for escrever a mesma coisa em inglês, eu vou colocar hi, how are you? Então, o mesmo significado, duas formas de escrever diferentes. Então, cada linguagem de programação tem sua própria forma de escrever. E tem uma coisa legal sobre sintaxe, é que, da mesma forma que no português, a gente tem palavras muito parecidas em inglês. Então, em português, a gente tem uma palavra chamada informação. Em inglês, a gente tem a mesma palavra, mas é information. Então, são duas palavras, a escrita é um pouco diferente, porém elas são bem semelhantes. E muitas linguagens de programação têm muita semelhança com outra linguagem de programação. Então, uma coisa que você escreve em PHP pode ser parecido com algo que você escreveu em Java, por exemplo. Então, isso acontece. Isso é bem legal caso no futuro você queira mudar de linguagem de programação. A segunda grande diferença entre as linguagens é a aplicação que elas vão rodar. Porque você pode ter uma linguagem de programação que ela vai rodar no celular, por exemplo, somente no celular Android. Tem outra linguagem de programação que vai rodar somente no iPhone. Tem uma linguagem de programação que vai rodar no servidor. Uma linguagem de programação que vai rodar somente no navegador. Então, a primeira diferença é a sintaxe, que é a escrita, e a segunda diferença é o ambiente onde essa linguagem vai rodar. E a terceira diferença, e para mim, a mais importante, é a curva de aprendizado. E é aqui que entra o pulo do gato. E, definitivamente, a curva de aprendizado, ela, na maioria das vezes, é o que vai determinar se você vai conseguir se tornar um programador ou não, porque eu já vi centenas ou até milhares de pessoas que tentaram aprender programação e o maior erro de todas elas foi não ter se atentado a esse ponto, curva de aprendizado. E curva de aprendizado, basicamente, é o quão difícil é você conseguir aprender aquela linguagem de programação. E por mais que eu tenha falado que linguagens de alto nível, elas são facilmente compreendidas por seres humanos, elas são mais fáceis do que uma linguagem de baixo nível, porém, muitas vezes, mesmo assim, podem ser difíceis. Então, tem linguagens que elas serão muito mais difíceis de você aprender, mesmo sendo de alto nível, e outras que serão muito mais simples. E agora eu vou responder a pergunta que eu acredito que todo mundo estava esperando. Qual é a melhor linguagem de programação para você aprender? Qual é aquela que vai ser mais rápido, que você vai conseguir o seu emprego mais rápido? E essa é a resposta que eu vou te dar agora. Na minha opinião, a melhor linguagem de programação para você aprender é JavaScript, e eu vou te falar os 3 motivos porque eu cheguei a essa conclusão. O primeiro motivo, e para mim é o mais importante, um dos mais importantes, é que o JavaScript tem a menor curva de aprendizado de todas as linguagens, então definitivamente é muito mais fácil e muito mais rápido você aprender JavaScript do que você aprender Java, por exemplo. São duas linguagens que, para você escrever o mesmo código, você vai ter 2 níveis de dificuldade extremamente diferentes. Um é como se você estivesse escrevendo em espanhol e o outro é como se você estivesse escrevendo em chinês. E para você entender melhor o que eu estou falando, olha aqui. Aqui está escrito em espanhol, Olá, todo bien?
é até tranquilo, a gente meio que consegue imaginar o que é. E aqui é a mesma coisa, escrito em chinês. Qual dos dois você acha que é mais fácil? E é assim que eu vejo JavaScript e Java. E o JavaScript, definitivamente, é a linguagem de programação com a menor curva de aprendizado. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que também é extremamente importante, é que JavaScript é a linguagem de programação mais popular do momento e com mais vagas de emprego. E eu acho que você quer se tornar um programador para conseguir um emprego. Então, pensa, você vai pegar a linguagem que é mais simples de aprender e, além disso, é a linguagem que tem mais oportunidade de emprego no momento. Então, acredito que são 2 pontos muito bons. E o terceiro ponto, e ele é muito importante para quem está começando, é que você consegue configurar um ambiente de desenvolvimento para trabalhar com JavaScript muito simples. E quando eu falo um ambiente de desenvolvimento, são as ferramentas que você precisa instalar para conseguir começar a trabalhar com JavaScript. Então você não precisa instalar muita coisa. Na verdade, você não precisa instalar quase nada. Inclusive, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Porque, na verdade, até o seu próprio navegador ele já entende JavaScript. Então, vou clicar com o botão direito aqui para mostrar uma coisa. Vou clicar aqui em Inspect. E se estiver em português, vai ser Inspecionar Elemento. Vou clicar aqui em Console. E vou usar o mesmo comando que a gente tinha utilizado naquele outro site, alerta. Eu sei ler JavaScript. E se eu vier aqui e der Enter, olha só o que o navegador fez. Eu sei ler JavaScript, porque JavaScript já é algo que o navegador consegue interpretar, ele consegue entender. Então a gente não precisa instalar muitos programas para trabalhar com JavaScript. E esse é um ponto muito positivo, porque dependendo da linguagem de programação que tu for aprender, você vai ter que configurar, vai ter que instalar um programa e pode acabar tendo dificuldade com isso. E só para recapitular os 3 pontos, o primeiro é que a curva de aprendizado é muito baixa, então você não vai demorar muito para aprender. O segundo é que é a linguagem com mais oportunidades de trabalho do momento. E o terceiro é que você não vai precisar instalar muitos programas para conseguir começar a aprender JavaScript. Então vai ser bem simples de você configurar o seu computador. E agora, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários qual das 5 linguagens de programação que eu falei aqui, das top 5, você vai ter interesse em aprender, então deixa aí. E só para te lembrar, é JavaScript, Python, Java, C Sharp ou PHP. É nessa lista que tem mais oportunidade de emprego. Primeiro JavaScript e em último PHP. E quem está no topo da lista é JavaScript. Então deixa aí qual linguagem de programação você vai querer aprender e também deixa o motivo pelo qual essa linguagem de programação te interessou. E não é porque Java está em terceiro lugar da lista que não é bom. Lembra que eu te falei, quando você for analisar uma linguagem de programação, olhe sempre também para a curva de aprendizado, que eu acho que é muito importante, porque você não quer ficar estudando 1, 2, 3 anos para conseguir o seu primeiro emprego. Eu acredito que quanto mais rápido, melhor vai ser para você. Então esse é um ponto que você deve levar em consideração. E também a quantidade de oportunidade de emprego que tem. E essas 5 são ótimas linguagens de programação, porque elas são as top 5 linguagens com mais oportunidade. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou legal, deixar a coisa mais interessante que você aprendeu, até porque o seu like, o seu comentário, você se inscrever no canal, é isso que me motiva a continuar fazendo conteúdos como esses, e é somente assim que eu sei que vocês estão gostando do conteúdo, então isso é muito importante para mim. E também não se esqueça de deixar qual linguagem de programação tu vai querer aprender, e se tiver qualquer dúvida, só deixar nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.